Senhoras e senhores, bom dia a todos. Está um lindo dia para se aprender física, tá? Hoje a nossa aula vai ser sobre trabalho e energia. A gente vai resolver questão só de material, então vocês já podem pegar o material de vocês, desde a etapa um do capítulo de trabalho e energia, certo? O capítulo de trabalho e energia tem dividido em 4 etapas. Então a gente vai passear por todas as etapas, certo? Falando de habilidades, competências e, querendo ou não, revisando alguns pontos que serão importantes aí para a gente, certo? Ao longo do que foi o capítulo e, de fato, relembrar pontos importantes, tá? Então, eu queria chamar a atenção para vocês, para lá na etapa um, certo? A questãozinha de número 2. Deixa eu só trocar o tipo de caneta aqui, perfeito, certo? A questãozinha de número 2, ela diz assim para a gente, vamos fazer a leitura. Um caixote de massa de 200 quilos encontra-se em repouso, certo? Sobre uma calçada horizontal de concreto. Então, isso aqui que ele está dizendo, está aqui a minha calçada, certo? Aqui está o caixote. O caixote, ele está em repouso para a gente, certo? Nessa situação aí, quase que não sai um caixote. Pronto, tá aqui o caixote, beleza? Aí eu apago, né? Perfeito. Tá aqui o meu caixote sobre essa superfície horizontal. Um feirante empurra esse caixote, certo? Um feirante empurra esse caixote com uma força constante, deslocando-o horizontalmente em uma linha reta por 3 metros. Quando este atinge uma velocidade de 3 metros por segundo, sabendo que o coeficiente de atrito cinético, ou seja, tem atrito, tá? Nessa interação aí, já que a questão do coeficiente é porque de fato tem um atrito, entre o caixote e o concreto é de 0,1, e que o valor da aceleração da gravidade do local é de 10 metros por segundo ao quadrado, o trabalho feito pelo feirante, eu quero chamar a atenção de vocês, essa é uma questão de material, tá? Para o pessoal que chegou agora. Ela é a questão do material lá da etapa um, a questão de número 2. Entendo que a questão que falou e eu quero deixar bem claro. A questão que é que você calcule o trabalho feito pelo feirante, certo? Vamos lá. Qual vai ser o trabalho realizado pelo feirante? Entenda duas coisas. Que é o feirante aqui, ó, que empurra essa minha caixa, certo? Tá aqui, beleza? Ele empurra, tudo bem? Aí vamos lá, vamos entender quais são as forças. Bebê, sobre o feirante, atuam duas forças. Aí que está o detalhe da questão que eu já quero chamar a atenção de vocês, certo? Vai atuar essa força que ele promove sobre o corpo, tá aqui essa força F. Aí, como essa força F coloca esse meu bloco em movimento, essa força vai realizar também, ela também vai realizar um trabalho, já que coloca esse cara em movimento. E percebe uma variação e tem uma variação de energia, né? Porque o bloco estava parado, ele adquiriu uma certa velocidade, então ele entrou em movimento. Tá claro para todo mundo? Beleza? Tá claro para todo mundo? Perfeito. Aí o que é que vai acontecer, pessoal? Além dessa força F, tem um atrito, porque a questão deu para a gente o coeficiente de atrito cinético. Só que eu vou parar um pouquinho e não vou colocar ainda sobre o feirante a força de atrito, porque já já vou chamar a atenção de vocês para isso. Então o que é que vai acontecer? A gente vai ter um trabalho resultante. O trabalho realizado pelo feirante e o trabalho da força de atrito. A gente vai ter que fazer uma soma aí, né? Para poder ver qual vai ser o trabalho resultante do tom sobre o corpo. Diretamente da corrida do RM Run, Estila, e aí, né? A gente acabou de correr 4,2 km, né, isso, metros, e estamos aqui na aula 16, que só presta assim. Aí vamos lá, bebê, vamos lá, vamos entender. Eu tenho que calcular essa força, o trabalho dessa força, melhor dizendo, né? Que ele imprimiu sobre o corpo. Aí, olha só, o trabalho dessa força vai ser a força vezes o deslocamento e o cosseno do ângulo. Como o deslocamento é nesse sentido e a força também, o ângulo aqui ó, vai ser zero, aí o cosseno de zero é igual a 1. Tudo bem? Vamos lá. Eu tenho o deslocamento, correto? O deslocamento, a questão deu aí, que foi de 3 metros, só que eu não tenho uma força, certo? Então, perceba que eu vou ter que calcular primeiro essa força aqui, ó. Essa força F. Vamos aplicar a primeira lei de Newton. Essa força aí, que é a força resultante, vai ser a massa vezes a aceleração do corpo. Não é isso? Só que outro detalhe, eu também não tenho, ó, qual é essa bendita aceleração. Calma. Não tem aceleração, vai para cinemática, bebê. Usa Torricelli porque em nenhum momento a questão falou de tempo. Você pode olhar o enunciado de novo, perceber que em nenhum momento a questão falou de tempo. Então, bota aí Torricelli, certo? Mais duas vezes,
A ΔS. A velocidade final que ele adquire é de 3 metros por segundo ao quadrado. Ele parte do repouso. A aceleração que eu quero, ele percorre a distância de 3 metros, né? Ou seja, isso aí vai dar a mesma coisa que, ó, 9 igual a 6 vezes A, que é a aceleração. Portanto, a aceleração vai ser 9 sobre 6, que é a mesma coisa que 1,5 metros por segundo ao quadrado, né? A partir disso, eu vou voltar para cá, ó, e posso descobrir qual vai ser a minha força resultante. Logo, a força resultante é a massa do corpo, que a questão falou que é de 20 quilos, a aceleração é de 1,5, logo essa força aí, ó, vai ser uma força de 30 newtons. Perfeito? Tá aí a minha força de 30 newtons. Vamos calcular o trabalho dela, que era o meu objetivo inicial, ó. Meu objetivo inicial era calcular o trabalho dessa força aí. Vamos calcular? Agora eu já posso, né? Porque o trabalho é a força, que é de 30, o deslocamento, que é de 3. Isso vai dar um trabalho para a gente de 90 joules. Só que além do trabalho realizado por essa força F, que foi de 90 joules, eu tenho um trabalho realizado pela força de atrito. Vamos calcular o trabalho da força de atrito? É isso? Vamos lá. Ó, o trabalho realizado pela força de atrito será a própria força de atrito vezes o deslocamento realizado por ela, não é isso? Aí vamos lá, bebê. O que é que vai acontecer aí, ó? O trabalho realizado pela força de atrito. Vocês concordam comigo que a força de atrito vai ser a normal vezes o coeficiente e essa distância aí para dar o trabalho? Perfeito. Normal e peso não formam um par de ação e reação, mas como é uma superfície horizontal, né? Elas vão acabar sendo canceladas. Então, vou substituir a normal por mg, mi, t. Vamos substituir? A massa é 20, a gravidade é 10, o coeficiente é 0,1 e a distância que ele percorre também é uma distância de 3 metros, não é isso? 10 vezes 0,1 é 1. Então, 20 vezes 3 vai me dar um trabalho realizado pela força de atrito aí, ó, certo? De 60 newtons. Só que, bebê, olha só. O que é que a questão quer? O trabalho, resultado, feito pelo feirante. O que é que acontece? Não é um trabalho sobre a caixa, que é o que a maioria de vocês pode pensar. Porque se você pensar, sobre a caixa atuam essas forças. Você vai ter essa força F, ó, atuando aqui para frente. Vou dar um zoom, certo? E aqui, contra a tendência de movimento, vai estar a força de atrito sobre a caixa. Mas a questão perguntou para a gente aí sobre o feirante. O que é que vai acontecer? Você concorda comigo que quando o feirante anda, ele empurra o chão para trás? Lembra lá da aula de força de atrito? Quando uma pessoa está andando, para ela andar, ela precisa empurrar o chão para trás. Aí, quando ela empurra o chão para trás, o atrito vai empurrar ela para onde? Para frente. Esse é o grande detalhe. Então, a força de atrito atuando sobre o feirante não está para trás. Ela está para onde? Para frente. Logo, está a favor também do movimento. Aí, como está a favor do movimento, o trabalho resultante vai ser o trabalho realizado pela força F, mais o trabalho realizado pela força de atrito. Esse trabalho aí realizado pela força F foi 90, a da força de atrito é 60, logo vou ter um trabalho de 150 joules, que é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 elevado a menos 2, elevado a 2, né? Joules, que me diz que a alternativa certa é a letra A. Muito cuidado, certo? Por quê? Porque o comando da questão mudou a nossa forma de interpretação. Se a questão tivesse pedido qual trabalho, certo? Resultante sobre o caixote, beleza? Na verdade, qual o trabalho resultante feito pelo caixote? Essa é a pergunta, certo? Aí, sobre o caixote, realizado pelo caixote, a força de atrito está no sentido contrário da do movimento. Aí tá tudo certo, beleza? Você faz uma menos a outra. Só que ele quer o trabalho realizado pelo feirante. Aí, no feirante, a força de atrito está no sentido do movimento, por isso que elas são. Tudo tranquilo para todo mundo? Perfeito, tá? Questãozinha polêmica, que muitos alunos pediram para eu resolver ela aí, ao longo das semanas, né? Desde que o capítulo foi dado de trabalho e energia. Eu quero ir para outra questão polêmica,
que é a questão de número 5, também ainda na etapa 1. Só virar a página do material, certo? Bebam água, melhor uma pedra no rim. Não, perdão, é melhor uma pedra no caminho do que uma no rim. A questão 5 diz assim: pega teu material e acompanha a leitura comigo. Um jardineiro. Um minuto, tem gente fazendo obra no condomínio. Bom, a página depende, tá, Rafa? A página depende. Se você está com o módulo em mãos, certo? Vai ser a página 16. Se você está olhando pelo PDF no online, aí já a página é diferente. Mas não tem erro. Você vai lá nas listas de trabalho e energia, etapa 1. Aí dentro da etapa 1, questão 5, certo? Questão é assim: um jardineiro andando a uma velocidade de módulo constante de 4 km/h aplica uma força horizontal de magnitude constante ao cortador de grama. De modo que essa força tem o mesmo sentido da sua velocidade instantânea. Sabendo que o módulo dessa velocidade, sabendo que o módulo dessa força é de 20 newtons e que o jardineiro percorreu uma trajetória fechada. Chama atenção para vocês para isso, certo? Olha só. Questão 5. A questão falou para a gente que a trajetória é fechada. Por que eu estou falando em relação a isso? Porque o trabalho, senhoras e senhores, é uma grandeza escalar, certo? E talvez isso aí seja ou um distrator ou justamente a saída para a nossa pergunta. Ele diz que a trajetória é fechada, qualquer no gramado plano, certo? Percorreu uma trajetória fechada, qualquer num gramado plano. Retornando ao seu ponto de partida no intervalo de 6 minutos. Marque a única opção. Gente, preste muita atenção. Marque a única opção inteiramente correta, certo? Tornando-se o solo como sistema de referência. Então, é o solo. Beleza? Então, é o solo. Aí, vamos lá. O que vai acontecer? Vamos calcular o trabalho realizado pelo jardineiro, porque o que é que ele pergunta? Ele diz assim, ó, a primeira alternativa, o trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador. Aí tem muito detalhe, principalmente essa afirmativa, por quê? Porque a maioria dos alunos ia perceber assim, trajetória fechada significa dizer que o ponto inicial, ó, é igual ao final, aí nesse caso o trabalho é zero, porque como ele chegou no mesmo ponto, perfeito. Entenda que é o trabalho da situação. Mas a letra A está falando assim, ó, o trabalho realizado, o trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é diferente. Por quê? Porque o cortador não está em movimento, então é justamente o trabalho que o jardineiro executa para que ele entre em movimento. É diferente do trabalho resultante, porque de fato o trabalho resultante ele vai ser zero, certo? Então fique de olhos nisso. Porque como são conceitos simples, a possibilidade de você se perder por meio de um distrator é muito grande. Então, nesse caso, ó, como ele quer como ele não quer o trabalho resultante, não vai ser zero. Então, vamos calcular a bexiga desse trabalho aí, né, realizado pelo feirante. Ó, vamos lá, vai ser a força que ele executa e o deslocamento, não é isso? Como a força aplicada é no mesmo sentido do movimento, o cosseno do ângulo dá 1, por isso que eu nem vou colocar o cosseno do ângulo aí, certo? Então, vamos lá. A força eu já sei, eu só não sei o deslocamento. Não sei esse cara. Mas a questão não falou que a velocidade não é constante? Se a velocidade é constante, você está diante de um movimento uniforme. Quantas equações você tem no movimento uniforme? Apenas uma. Velocidade é distância sobre tempo. Essa velocidade é de 4 km/h. A distância é o que eu tenho. 6 minutos, não é isso? Aí, ó, para transformar de minuto para hora, vamos deixar aí hora, certo? Eu tenho que dividir por 60, né? Então vai ficar assim, ó, 6 dividido para 60. Com um pouquinho aí de matemática, de álgebra, divisão, né, de fração, o que é que você faz? Multiplica, repete primeiro, vezes 1, e multiplica pelo verso segundo, né? Logo, essa distância vai ser 4 vezes 6 sobre 60. Isso daí dá aproximadamente para a gente, né? 0,4 quilômetros. Isso aí, em metro, é a mesma coisa que 400 metros. Essa foi a distância que o corpo percorreu. Vou usar essa informação aqui em cima. O trabalho que ele quer
é a força que ele falou, que é de 20 newtons, vezes essa distância aí, ó, que é de 400 metros. Logo, vai dar 800 não, 8.000 joules, não é isso? Que é a mesma coisa que 8 kilojoules. Ou seja, o trabalho realizado pelo feirante, o trabalho que o feirante realiza sobre o cortador é de 8 kilojoules. Eu tenho duas alternativas que me dizem isso. Tanto a letra C como a letra E, né? O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é de 8 kilojoules. Só que o que acontece? Ele diz assim, e a força que ele exerce sobre o cortador não é conservativa. Letra C. Letra E. A força que ele exerce sobre o cortador é conservativa. Senhoras e senhores, vamos lá. Essa força, certo? Que ele está executando é uma força não conservativa. Por quê? Porque uma força que é conservativa significa dizer que é uma força que realiza trabalho. Aí entenda, nós voltamos para o conceito de trabalho resultante, certo? Aí, como o trabalho é nulo, a minha força ela só pode ser não conservativa. Por quê? Porque você não tem uma variação de energia. Então, tipo assim, essa questão, ela trouxe muita complicação e divergência, por quê? Porque ela relaciona dois tipos de trabalho aí. É o trabalho que o feirante realiza, que não é o trabalho resultante, e em seguida ele justamente pergunta o trabalho resultante, certo? Que vai ser realizado por essa força, que é uma força não conservativa. Por isso que a alternativa certa é a nossa letra C, certo? A letra C aí, tá? Aí, ó, essa distância, só para repetir para Mari, eu coloquei em metro para trabalhar só no SI, certo? Porque perceba, eu mantive aqui a velocidade em quilômetro por hora, transformei o tempo para hora, né? Dividido por 60. Aí a resposta ia dar em quilômetro para mim. Aí eu fui transformei para metro, só para manter no SI para poder fazer o cálculo da força. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá, vamos fazer um trabalho da força elástica, certo? Questãozinha 6, ainda na mesma etapa. Quando for mudar de etapa, eu digo para vocês, tá? Questão 6 diz assim: em uma sessão de fisioterapia, um paciente executa um movimento lateral com a perna, alongando uma fita elástica, como mostra a figura. A variação da força elástica exercida pela fita sobre a perna do paciente, em função da alegação da fita, é dada pelo gráfico a seguir. Aí perceba que é um gráfico, aí é um gráfico da força, não é isso? Em newtons, em função, para a gente, da deformação que é dada em metros. Ou seja, é um gráfico da força em função da distância. Aí a questão, eu disse que o gráfico era assim para a gente, né? Perfeito? E ele dividia em várias etapas aí. Suponha que a força aplicada pela fita seja sempre perpendicular à superfície da perna do paciente. No deslocamento da posição X, na qual a fita tem uma elevação de 20 centímetros, até a posição Y, em que a fita tem 60 centímetros de deformação, o valor absoluto do trabalho realizado pela força elástica na fita sobre a perna do paciente é igual a bebê. Você está diante de um gráfico da força pela deformação, que é distância. Nesse caso, você precisa lembrar que a área da figura será numericamente igual ao trabalho realizado, que é igual à variação de energia. A questão também pode ter perguntado isso para você. Qual é a variação de energia aí existente? Tranquilo? Só que ele pediu daqui, ó, de 20 centímetros, não é isso? Até 60 centímetros, 0,6. Aí aqui a força vai ser 10 newtons, e aqui em cima a força é de 30 newtons, né? Aí, ó, a figura que vai formar vai ser esse trapézio. Então, se você calcular a área desse trapézio, o problema está resolvido, né? Aí vamos lá. Então, o trabalho da força elástica vai ser igual, ó, numericamente igual à área desse trapézio, que é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por quanto? Por 2. Aí vamos lá. Base maior tá aqui, né? Ó. Aqui é a base maior, Bzão, que vale 30. A base menor, esse aqui, que vale 10. A altura tá aqui, que é a mesma coisa que 0,4, dividido por 2. Então, o trabalho da força elástica vai ser assim, ó. 30 mais 10, 40.
vezes 0,4 dividido por 2. É a mesma coisa que 20 vezes 0,4, que vai dar um trabalho aí realizado pela força elástica de 8 joules, que me diz que a alternativa certa é a letra C. Tudo bem? Vamos aquecendo. Vamos aquecendo. Vamos para a etapa 2, certo? A etapa 2 já vai falar aí para a gente sobre o princípio da conservação da energia mecânica e o teorema do trabalho e da variação da energia, certo? Passa algumas folhinhas. Etapa 2. Questão 4, certo? Eu tô morto, viu, gente? Eu tô morto. Hoje eu tô fazendo a aula totalmente aqui de casa. Hoje teve a corrida de Rafael, corri 4 quilômetros. Se eu tô falando com vocês é porque eu tô bem, não morri. Mas, tipo assim, não morri, mas passei muito mal. Só queria dizer que mais feio que eu fez a Adilson. Eu terminei primeiro que a Adilson. A Adilson foi inventado de correr com os bodinhos lá na frente, pinotou. Só correu 1 quilômetro. O resto ele passou andando, se arrastando. Meu Deus, quando eu passei por Adilson, tipo assim, eu fui lá atrás, né? Aí como eu fui lá atrás, eles disseram assim, eu vou na boa, vou no meu tempo, vou no meu pace. Pra o quê? Terminar e não dizer que eu vim arrastado, que a ambulância foi me pegar. A Adilson, meu amigo, por pouco a ambulância não pegou ele. Eu passei de Adilson, zoei com ele, olhei para trás e andei de ré. Pra você ter noção. Etapa 2, questão 4. Questão 4 diz assim. Não vou nem falar de Rafael. Rafael é doido, né? Rafael correu mesmo, se jogou lá na frente. Rafael não tem nem o que falar de Rafael. Questão 4, né? Questão 4 diz assim. Um bloco de 5 quilos oscila presa a uma mola. Pronto. Tem uma mola porque possivelmente já vai ter uma energia potencial elástica. Não é não, Isla? Que está fixo no alto de um edifício pela sua outra extremidade. A constante elástica da mola é de 200 Nm. Num dado instante, quando o bloco se encontra a uma altura, opa, se tem altura, porque nesse instante vai ter energia potencial gravitacional. Em relação ao solo, ele apresenta uma velocidade. Gente, se tem velocidade é porque também tem energia cinética. E a mola está elongada com a deformação de 1 metro em relação à sua posição de repouso. Neste instante, a energia mecânica do bloco em relação ao solo é. Olha que coisa boa, ele só perguntou a energia mecânica, não fala nem o princípio de transferência, porque ele só tem ali. Ei, se ele tem velocidade, energia cinética. Se ele tem altura, energia potencial gravitacional. Se a mola apresenta uma deformação, você tem uma energia potencial elástica, certo? Lembrando que o natural, o espontâneo, é você ter uma diminuição de energia potencial e aumentar a energia cinética. Isso daqui é o que a gente chama de movimento espontâneo, certo? Essa variação de energia. E aí a gente vai dizer que nesse caso o trabalho é positivo. A gente chama esse trabalho de trabalho motor. A questão não falou de nenhum processo de transferência de energia, certo? Então a gente não tem como saber se o trabalho está sendo espontâneo ou não espontâneo. Porque o não espontâneo, né, o movimento não espontâneo, é o contrário, em que você vai estar perdendo energia cinética e ganhando energia potencial gravitacional, certo? Aí, nesse caso, o meu trabalho, ele é negativo, e a gente chama esse trabalho de trabalho resistente, certo? Um trabalho resistente. Um breve comentário, só para relembrar algumas coisas. Mas a questão é simples, porque você só somar todas as energias aí que estão envolvidas. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, energia potencial gravitacional, mgh, energia potencial elástica, kx ao quadrado sobre 2. Vamos lá. Me ajudem a substituir aí os termos, certo? A massa é de 5 quilos, não é isso? A velocidade é de 20 metros por segundo ao quadrado, não é isso? Dividido por 2, mais a massa 5, a gravidade 10, a altura que ele está é de 4 metros, a constante elástica é de 200 newton-metros, a elongação é de 1 metro e também dividido por 2. Beleza? Aí vai ser a álgebra, certo? Vamos lá, vamos fazer essa conta aí, que eu também não fiz a questão, não. Vamos fazer agora. Vamos lá, vai dar assim, ó. 5 sobre 2, não é isso? 400, 20 ao quadrado. Aí vamos lá, 5 vezes 10 vezes 4 vai dar 200 para a gente,
Não é isso? Vai dar 200? 50 vezes 4, isso, perfeito. 200. Aí vai me dar 100, né, aqui, porque 1 ao quadrado, 1, 200 dividido por 2, 100, perfeito. Vamos lá. Aí, energia mecânica, vamos lá. 1 vezes 5, dividido por 2, 200. Vezes 5, 1000, né? Aí, 1000 vezes 200, vezes 300, aí dá 1.300, é isso. 1.300 joules, né? Parece aquele professor de matemática, que de vez em quando grava o vídeo, né? Eu não sei o que, sei o que, sei o que, tome, aula. Né? Enfim. Letra E, resposta certa. Tudo bem? Para aquecer. Questão 5. Questão 5 diz assim: o escorregador, mostrado na figura, está localizado na cidade de Aquiraz, no Ceará. Ele tem uma altura de 41 metros. É um insano. Se alguém já foi no Beach Park, esse aí é um insano. Tô por fora, hein? Porque eu não sei se o Beach Park fica em Aquiraz ou se fica por Fortaleza. Fora, eu sei cidade vizinha. Nunca fui, não, tá? Mas que eu fui no Ceará foi ali em São Nicolau Quebrado. Ele tem uma altura de 41 metros e um ângulo de queda muito acentuado, de modo que a pessoa atinge rapidamente a base do carregador. Pronto, esse aí mesmo. Valeu, Mário. Salvou, hein? Se alguém assistindo o Ceará, me perdoe. É isso aí. Uma pessoa de 60 quilos, inicialmente em repouso, desce do topo do descarregador, mencionado, e atinge a sua base com velocidade de 26 metros por segundo. Considere a gravidade como esse valor e a perda da energia mecânica. Gente, a questão falou já que tem uma perda. Se tem uma perda da energia mecânica, você não pode utilizar o princípio de conservação da energia mecânica. Então, entenda. A energia mecânica não é conservada. Porém, você continua tendo uma conservação de energia, certo? Porque com certeza a energia foi dissipada, foi dissipada durante esse processo, mas se você fizer uma consideração da energia que foi dissipada, mas a energia que ele tem no final, e somar, tem que dar a energia que ele tem no início. Entenda, a energia é conservada, mas não teve uma conservação da energia mecânica, que é diferente, certo? Aí ele quer isso, né? O quanto de energia foi dissipado pela pessoa durante a descida dele no escorregador, certo? Vamos lá. Vamos entender aí nessa questão 5 qual é a energia que ele tem no início. A energia mecânica dele inicial é somente a potencial gravitacional, porque ele não parte do repouso, só tem gravidade, né? Então, mgh. Logo, essa energia mecânica aí vai ficar o quê? A massa, que é de 60, a gravidade de 10, a altura que é de 41. Portanto, a energia mecânica vai ser 600 vezes 41, que dá 24.600 joules de energia inicial. Vamos lá. A energia mecânica final. Quando ele atinge o ponto mais baixo, ele só tem energia cinética, né? Então, vai dar m v ao quadrado sobre 2. Entenda, eu não estou fazendo o princípio de conservação. Só estou calculando o que ele tem no início e o que ele tem no final. Como a energia mecânica não é conservada, a diferença entre essas forças vai ser justamente, ou a diferença entre essas energias é justamente o que foi dissipado ao longo do caminho. A massa é 60, a velocidade é 26 ao quadrado sobre 2. Se a
Fala, pessoal. Tudo bem? Voltei. Foi só uma instabilidade aqui na rede. Vocês estão me ouvindo? Confirma aí se está tudo ok agora. Perfeito. Desculpa, tá? Só teve uma instabilidade aqui, mas vamos voltar. Tá, eu nem lembro onde é que eu parei. Onde é que eu parei? Até onde vocês viram, hein? Desculpa, eu falei, o pessoal deve estar doido. Ah, tá, vamos lá. Perfeito. Deixa eu só compartilhar a tela de novo. Pronto, perfeito. Foi justamente aí que eu parei? Vamos lá, Bia, a energia potencial gravitacional aí, a energia inicial, ela não é igual à final nesse caso, tá? Ela não pode ser igual, porque a questão falou pra gente que tem dissipação de energia, tá? Aí, como tem dissipação de energia, não pode ser igual. Então, com certeza, a energia final vai ser menor que a inicial, certo? Por quê? Porque vai ter uma parte da energia que foi jogada fora. E a questão pergunta justamente isso. O quanto de energia foi dissipado durante a queda da pessoa no escorregador? Aí eu estou calculando a energia mecânica final, que é somente energia cinética, certo? Aí 60 dividido para 2 deu 30, entendeu? Vezes 26 ao quadrado, que dá 676. Aí a energia mecânica final vai ser 30 vezes 676, que dá 20.280 joules, certo? Aí olha só, essa é a energia inicial e essa final. Tem uma diferença, né? Porque se o princípio de conservação fosse mantido aí da energia mecânica, a inicial tinha que ser igual à final. Como não tem, energia foi dissipada. Quanto foi de energia dissipada? A diferença entre elas, né? Que 24.600 menos 20.280 vai dar 4.320 joules de energia que foram dissipados, certo? Que vai me dizer que a alternativa certa é a letra C. Beleza? Perfeito. Vamos lá. Questão 9, certo? Ainda da mesma etapa. Questão 9 diz assim para a gente. No interior de um trilho circular mantido em um plano vertical, uma partícula descreve um movimento circular uniforme, certo? Com a velocidade angular constante de 2 radianos segundo, certo? Por segundo. Ele deu a velocidade angular. Percebam isso. Sabe-se que a energia mecânica total na parte mais alta da trajetória é três vezes maior que é três vezes maior do que a energia mecânica da partícula na parte mais baixa. O que a gente está falando é isso aqui, ó. Vai ter uma trajetória circular, certo? Nesse loop aí, certo? E a partícula, ó, ela vai poder estar em dois momentos. Aqui no ponto mais alto e aqui no ponto mais baixo. A questão falou que a energia na parte superior, ou seja, no topo, é três vezes maior. Portanto, a energia ó, no topo é três vezes maior que a energia no ponto mais baixo. Tudo bem? Beleza? Essa é a minha trajetória circular aí. Ah, supondo que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que é o raio da trajetória. Esse raio aqui, ó. Se esse for o centro, esse aqui é o meu raio, e a questão pede justamente esse raio. Tudo bem? Gente, vamos pensar por energia. Se essa aqui é a parte mais baixa, então ele só vai ter energia cinética. Aqui o corpo também vai ter velocidade, então ele vai ter essa energia cinética e vai ter energia potencial gravitacional associada à altura que ele vai possuir. Então você concorda que a energia do topo é a energia cinética mais energia potencial gravitacional que ele possui. Aí a questão fez essa relação, três vezes maior, beleza. Então eu vou adotar essa relação que a questão falou. Tudo bem? Vai ser 3, então, porque provavelmente tem dissipação de energia, só que ele botou 3 aí para a gente considerar a conservação. Aí eu posso aplicar o princípio de conservação
da energia mecânica. E na parte mais baixa só tem energia cinética. Então, energia cinética. Vamos substituir aí as equações? Vamos lá. Massa, velocidade ao quadrado sobre 2, certo? Mais mg. Vocês concordam que a altura é uma altura equivalente a essa distância aqui, ó, que é 2 vezes o raio da minha trajetória circular? A gente, durante, eu digo eu e Rafael, durante as aulas, né, que vocês assistiram ao longo da semana, desse capítulo de trabalho e energia, tiveram, e teve uma aplicação que a gente fez justamente sobre isso, né? Que a altura numa trajetória circular ela é equivalente a 2 vezes esse raio. Então, é a mesma relação. Essa altura da energia potencial vai ser 2R, vezes essa velocidade, né? M v ao quadrado sobre 2. Aí, olha só, não depende essa situação das massas, vai ser independente. Tranquilo? Gente, vamos lá. O que que acontece? Olha só, eu posso pegar esse termo aqui que está positivo e passar para o outro lado negativo, né? Vai ficar assim, ó. 2GR, que é esse termo aqui, certo? Só fiz botar o 2 lá para frente. Vai ser igual a 3V ao quadrado sobre 2, menos V ao quadrado sobre 2, né? Eu posso fazer uma subtração dessas frações aí, já que o denominador é o mesmo, né? Não, Estela? Não sei nem se a Estela tá aí, que caiu, não sei se ela saiu com a queda, mas enfim. Vai dar isso aqui, porque vai ser 3 menos 1, né? Aí, olha só, posso simplificar. 2 dividido para 2, vai dar 1. Tudo tranquilo para todo mundo? Só que qual é a sacada da questão? A questão não deu a velocidade linear. Você pode até dar uma olhada direitinho aí na questão e perceber, viu, Mari, Aninha, Alana, que a questão não deu a velocidade linear. Ele deu a velocidade angular, que é de 2 radiano por segundo. Vocês lembram como é que velocidade linear se relaciona com velocidade angular? Vamos lá, movimento circular uniforme, né? Velocidade linear vai ser angular vezes esse raio. Aí eu vou substituir essa equação aqui dentro. Eita, que vai ser a equação dentro da equação. Questão muito boa essa, certo? Com um alto grau de complexidade. Não se esqueça do que a questão quer. A questão quer o raio. Que às vezes é uma questão muito extensa, que às vezes a gente vai se perdendo ao longo do caminho, né? Vai ficar assim, ó, ômega ao quadrado, vezes R, tudo isso ao quadrado. Aí, olha só, esse raio vai poder ser cancelado com o quadrado desse raio, né? Que é R ao quadrado é R vezes R, então eu cancelo 1 com 1, né? Vai ficar assim, ó, 2G igual a ômega ao quadrado vezes o raio, que é o que a questão quer. Não é isso? Olha só, 2 vezes 10, a velocidade angular é 2, e 2 ao quadrado é 4, que passei dividindo, e tudo isso vai ser igual ao meu raio. É a mesma coisa que 20 vezes 4, que dá um raio de 5 metros. Alternativa certa é a letra A. Questão massa, hein, galera? Muito boa essa questão. De verdade mesmo, tá? Vamos lá. Questãozinha 10. Só vira a página, né? E vamos correr pro abraço. Tudo tranquilo? Tudo dando certo agora? Perfeito. Não vai acontecer nem mais nenhum imprevisto. Vamos lá. Questão 10. Pau para dar em doido. A gente não para, não. Questão diz assim. Um bloco de 0,2 kg de massa está inicialmente em repouso sobre a superfície sem atrito. Então, provavelmente não vai ter dissipação da energia mecânica pela força de atrito, certo? A partir de um certo instante, o bloco começa a se deslocar horizontalmente em linha reta com uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Após 5 segundos, o bloco deixa de ser acelerado, passando a se mover com velocidade constante. Ei, durante a atuação dessa aceleração, teve variação de energia cinética, não é isso? Porque ele está na parte do repouso e vai atingir uma certa velocidade que ele não deu. Eu posso fazer. Ei, isso não vai ser mais trabalho de energia, é cinemática. Porque perceba que a questão não falou em distância. Quando a questão não fala em distância, usa vovô ateu, né? Como alguns gostam de chamar, ou vovó atacoltarado, enfim. A velocidade final é o que eu quero, a inicial eu não sei, a aceleração é de 2, e o tempo foi de 5. Portanto, a velocidade final dele
certo? Após esse tempo, foi de 10 metros por segundo. Aí depois permanece constante, certo? Vamos lá. Até se chocar com uma mola que obedece à lei de Hooke, de constante elástica de 80 newton-metros. E para, por ação exclusiva da força elástica da mola. A questão que é, qual é a compressão da mola em centímetros quando esse bloco para? Gente, se ele parou, é porque, na questão, toda a energia cinética que esse bloco possuía foi transformada em energia potencial elástica, não é isso? Então, se você aplicar o princípio de conservação da energia mecânica, essa energia cinética inicial vai ter que ser igual à energia potencial elástica final. mv ao quadrado sobre 2 é igual a kx ao quadrado sobre 2. O 2 de um lado, eu cancelo do outro, certo? A massa é de 0,2, a velocidade é de 10 ao quadrado, a constante elástica é de 80, e a questão quer que você calcule a deformação. Portanto, x ao quadrado vai ser 0,2 vezes 100 dividido por 80. Não é isso? Esse zero corta com esse zero. 10 vezes 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 8, não é isso? Então, vai ser a raiz de 2 sobre 8. 2 sobre 8 é a mesma coisa que 0,25, e a raiz de 0,25 é 0,5 metros, que equivale a 50 centímetros, que me diz que a alternativa certa é 50, letra C. Um clássico, certo? Um clássico esse tipo de questão. Vamos lá, vira a página. Questão 13, ainda na mesma etapa, certo? A questão 13 diz assim, eita, que essa figura a gente conhece muito, né? Um carro de montanha-russa parte do repouso do ponto A, situado a 25 metros do solo. Admitindo que ele não abandone a pista, desprezando os atritos e considere a gravidade como sendo 10 metros ao quadrado, calcule a velocidade do carro no ponto C, situado a 20 metros do solo, e assinale a alternativa correta. É um clássico da literatura brasileira essa questão, né? Ok, você diz que a energia mecânica inicial, que é do ponto A, tem que ser igual à energia mecânica final, que é do ponto C. Em A, ele não tem velocidade, está em repouso. Então, ele só tem energia potencial gravitacional em A. Em C, ele possui uma certa altura e uma certa velocidade. Substituir. mgHA igual a mgHC mais mv ao quadrado sobre 2. Tem massas em todos os termos, então eu posso cancelar. Não é isso? Gravidade 10, a altura 25, não é isso? 10, a altura final 20, e a velocidade é o que eu quero. Vai ficar assim, ó, 250, aí isso aqui vai dar 200, né? Que tá positivo, passa para o outro lado negativo. Perfeito? Igual a v ao quadrado sobre 2. 250 menos 200 é 50, vezes o 2 que está dividindo aí, né? Vai ficar 100. E raiz de 100, você já sabe quanto é que é. Portanto, essa velocidade vai ter que ser igual a 10 metros por segundo. Um clássico. E ainda é um clássico fazer uma questão com esses valores, né? Letra B é a nossa resposta certa. Todo mundo faz uma questãozinha dessa, né? Vamos lá. Vamos para um negócio diferente? Questão 18, ainda da mesma etapa, tá? Resolvi os clássicos, vamos para o original. Questão 18 diz assim: um bloco de massa de 1,5 kg é lançado sobre a superfície horizontal, plana, com atrito e uma velocidade de 6 metros por segundo quadrado. Ele percorre uma certa distância, uma trajetória retilínea até parar completamente, conforme o gráfico abaixo. Perceba que o gráfico que ele deu, eu vou fazer questão de desenhar aqui, é um gráfico da velocidade em metros por segundo, certo? Em função, ó, do tempo para a gente. Aí o gráfico tá assim. Vê, o que você tem que se ligar? Esse aí é o gráfico. E a área da figura, num gráfico da velocidade pelo tempo. Lembra? Cinemática? Eita, aqui também hoje a aula está servindo para relembrar a cinemática, né? Tem que ser numericamente igual à distância. Vamos calcular já essa distância? Não sei se vai ser utilizado para alguma coisa, né? Mas vamos calcular.
Esse valor aqui é 6, esse é 0, esse é 5. Isso é um triângulo, então a distância vai ser base vezes altura, dividido por 2, que é a área do triângulo, né? A base é 5, a altura é 6, divide-se por 2, né? Que vai dar um valor para a gente de 15 metros. É a distância que o corpo percorreu. Não sei se vai ajudar, tá? Mas tá aí. A questão é que você calcule para o trabalho realizado pela força de atrito. Vá para a equação. Definição. O trabalho realizado pela força de atrito, via, tem que ser o quê? A força de atrito, certo? Vezes o seu deslocamento. C via. Olha só. Vamos lá. Como é que você calcula a força de atrito? Ele não está sobre a superfície horizontal? Então, normal, mi vezes d. A normal não é, nesse caso, igual o peso, porque ele está na superfície horizontal? Pronto. Então, o trabalho da força de atrito eu vou calcular assim. Tem uma massa, tem uma gravidade, tem uma distância. Eita, não tem um coeficiente. Eu não tenho como resolver assim, né? Por quê? Porque eu vou ter que estar com duas incógnitas. Então, eu não vou resolver pela definição. Bebê, eu estou construindo com você o pensamento. Certo? Seria assim que você poderia pensar. Aí você pensa, vixe, não funcionou assim. Fudeu, fudeu, fudeu. Tem gente que já faz assim, né? Fudeu. Passa para a próxima questão. Pensa. Um pouquinho. Você está agora no tempo de perder tempo pensando. Para no Enem, certo? Você já evitar qualquer problema e arrochar. Já ver a questão, identificar a habilidade e competência e arrochar. Agora é o tempo de pensar, calma, qualidade e vai dar certo. Se não deu pela definição, que trabalho é força vezes o deslocamento do cosseno do ângulo, lembre-se, você tem o teorema do trabalho da variação da energia, que o trabalho da força de atrito tem que ser igual à variação da energia cinética que ocorreu. Não é isso? Gente, vamos lá. É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ele não para? Esse é zero. Aí isso aqui indica pra gente que só o trabalho é resistente, certo? Ó, o trabalho tem que ser resistente. Por quê? Eu nem coloquei o cosseno do ângulo aqui, né? Mas como é pela força de atrito, o deslocamento vai estar para um sentido, a força para o outro, aí o cosseno vai ser de 180, que vai dar -1. Mas esse negativo é só para dizer que o trabalho é realizado por uma força, o trabalho é resistente, certo? Aí vou considerar esse menos. Então, o trabalho realizado pela força de atrito vai ser a massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Vamos lá. A massa, a questão deu? Massa de quanto? 1,5, não é isso? A velocidade é de 6 ao quadrado inicial sobre 2. Vai dar 1,5 vezes 36 sobre 2. O trabalho realizado pela força de atrito é de 27 joules, que é a letra D. Tá aí. A letra D é a nossa resposta, tudo bem? Tu não entendeu qual final, Sabrina? Esse aqui? Sim, da energia cinética, beleza. Porque foi no lado, é porque ela vai a zero. A questão fala que ele parte com essa velocidade aí de 6 metros por segundo ao quadrado e percorre uma certa distância e para, até parar completamente. Ele diz isso, ó. Ele percorreu uma certa distância numa trajetória retilínea até parar completamente. Então não tem velocidade, não tem energia cinética, certo? É por isso que vai ficar esse menos. Mas só para indicar que o trabalho é resistente, certo? Em vez de aumentar a energia, ele diminui. Pessoal, a questão não perguntou qual é o coeficiente de atrito. Mas eu poderia resolver agora, né? Ó. Aí eu resolveria através dessa definição aqui que a gente fez. Passada, certo? Então, eu vou fazer só por um bônus a vocês. Que o trabalho da força de atrito, mg, mi vezes d. Que eu já abri isso daí, então não tem para que eu explicar de novo, né? É o que eu falei anteriormente. Né? Vamos lá. O trabalho é 27, não é isso? A massa é 1,5, a gravidade 10, 1.000 que a gente quer agora. Pronto, aí a distância vai ajudar para a gente aí, que é 15 agora, né? Beleza? Vai ficar assim, ó, 27 igual 15, 15, não é isso? 15, que 15 é 15 ao quadrado. E 15 ao quadrado
dá 225, que eu vou passar para o outro lado dividindo já, só para ganhar tempo, certo? 225, que vai ser 0,12, essa divisão aí. Então, nesse caso, esse vai ser o nosso coeficiente de atrito. A questão não pediu, eu estou fazendo como bônus, tá? Ah, caso ela pedisse. Beleza? Tudo bem? Vamos lá, questão 24 agora. Estamos resolvendo questão com força, certo? Questão 24. O que a questão 24 diz para a gente, hein? Ela fala assim: a figura representa um sistema massa-mola ideal, cuja constante elástica é de 4 newton por segundo. Um corpo de massa de 1,2 kg é empurrado contra a mola, comprimindo-a a 12 centímetros. Ao ser liberado, o corpo desliza ao longo da trajetória representada na figura, ou seja, ele tinha uma certa energia potencial elástica e, ao ser liberado, ganhou energia cinética, né? Teve transferência. Desprezando-se as forças dissipativas, ou seja, tem conservação da energia mecânica em todo o percurso, e considerando a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo quadrado, é correto afirmar que a altura máxima, na altura máxima, a velocidade tem que ser quanto? Zero. Então, olha só, três processos de transferência de energia, né? A energia potencial elástica foi transformada em energia cinética, e a energia cinética foi toda transformada em energia potencial gravitacional. Ele quer a altura máxima. Aí não preciso fazer, tipo assim, esse, aí depois, esse com esse. Não, faça direto. Aqui, ó. De um para o outro. Aí vai ficar assim, ó. A energia potencial elástica, no início, tem que ser igual a energia potencial gravitacional no final. Vai ficar como? Kx ao quadrado sobre 2 é igual a mg H. Não posso cancelar nada agora, né? Não, não, pô, ele deu tudo, substitui, corro pro braço. Ó, 4 é a constante, 12 é a deformação sobre 2, a massa 1,2, a gravidade que é 10 e a altura. Aí, olha só, 1,2 vezes 10 não dá 12, não? Aí, esse 12 aqui eu não vou poder cancelar com 12 daqui? Posso. Ainda eu faço assim, ó. 4 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 12 é 24. Tá aí a nossa altura. 24 centímetros, certo? Por quê? Porque aqui está em centímetros e a constante elástica também está em centímetros. Então, cuidado. A sua resposta de altura é 100 centímetros. Que me diz que a alternativa certa é a letra A. Top? Beleza? Perfeito. Vamos para a questão 5. Só que agora é a etapa 3. Certo? A etapa 3 diz assim: uma pessoa descarrega galões de água, certo? Ó, questão 5 da etapa 3. Sistemas não conservativos. Top. Uma pessoa descarrega galões de água de um caminhão utilizando uma caneleta por onde os galões deslizam, como mostra a figura. A pessoa empurra o galão do alto do caminhão, comprimindo-lhe a velocidade, imprimindo-lhe, né, perdão, uma velocidade 3 metros por segundo. Então, já tem velocidade, então com certeza já tem energia cinética. Deslizando pela caneleta, o galão desce a uma altura de 2 metros e chega ao final da caneleta com a velocidade de 20 metros por segundo. Considera, tipo assim, você pensa, a velocidade teria que ser menor? Não, né? A velocidade tinha que ser maior, concorda comigo? Por quê? Porque se ele já lança com uma certa velocidade, 3. Só que além dessa velocidade, você também tem uma energia potencial gravitacional. Aí essa energia potencial gravitacional vai ser transformada em energia cinética, correto? Aí, como essa energia potencial vai ser transformada em energia cinética, a ideia é que a energia cinética no final ela aumente, não é isso? Então a velocidade ela teria que ser maior, com certeza teria que ser maior. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para o iPad, certo? Leilando, compartilhando tela aí. Um arroba especial para minha esposa que patrocina a aula de exercício de hoje, emprestando o iPad dela para poder fazer a aula para vocês. Te amo, meu amor. Te amo, meu amor!
Ela tá aqui, ela escuta. Coisas, né, que a aula online proporciona. Vamos lá. Deixa o registro aí gravado. Bebê, o que é que tá acontecendo? Tá tendo dissipação de energia. Aí a questão que é, pede justamente isso. A energia mecânica dissipada durante a descida do galão pela caneleta é igual a, certo? Eita, a mesma questão que a gente fez anterior, aquela do Beach Park, a gente utiliza aqui. Olha lá. Qual é a energia mecânica inicial? É a energia cinética mais energia potencial gravitacional. Então vai ficar mv ao quadrado sobre 2 mais mgh. Não é isso? Aí logo, a energia mecânica inicial vai dar a massa, que é 20, a velocidade inicial, que é 3 ao quadrado, sobre 2, mais a massa, que é 20, a gravidade 10 e a altura, que é 2, não é isso? Aí logo, a energia mecânica inicial vai dar 20 dividido por 2, 10, 3 ao quadrado, 9, isso aí vai dar 90, não é isso? 20 vezes 10, 200, vezes 2, 400. Então, a energia mecânica inicial vai dar 490 joules. Calcule a energia mecânica final, que nesse caso é só a energia cinética final, mv ao quadrado sobre 2. A massa é 20 sobre 2. A velocidade agora é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado, 4. 20 sobre 2, 10. 10 vezes 4 vai dar energia para a gente 40. Dissipou energia com força, né? Dissipou energia com força, tem isso aí. Tem atrito com força, né? Na verdade, tem isso aí, ó. A caneleta tem um coeficiente de atrito muito grande para ajudar na dissipação. Você pode até pensar nisso, né? Logo, a energia mecânica dissipada é 490 menos 50, que dá menos 40, né? Perdão. Menos 40, que dá 450 joules de energia dissipadas. Dissipação em porcentagem aí grande, né? Alternativa certa, letra E. Top. Vamos pro Enem? Hoje a aula vai ser um pouquinho curta, menor que a gente faz em sala de aula, certo? Mas a gente tá passeando por todos os pontos aí, tá? Eu quero resolver mais duas questõezinhas com vocês. E a gente finaliza por hoje. Top? Cansado. Cansado. Eu tô. Corri aí 4,2 km. Não tenho mais a idade de antes. Vamos lá, pessoal. Da lista do Enem. Top? Quero resolver algumas questões específicas para falar de outras habilidades. Vamos lá. Questãozinha 6, lá da parte de como caiu no Enem. Questões assim para a gente. Um agricultor deseja utilizar um motor para bombear a água. E ele deu a densidade da água aí, né? 1 quilo por litro, certo? De um rio até um reservatório, onde existe um desnível de 30 metros de altura entre o rio e o reservatório, como representado na figura. Ele necessita de uma vazão constante de 3.600 litros de água por hora. Considere a aceleração da gravidade. Perfeito. Considerando a situação apresentada e desprezando efeitos de perdas mecânicas e elétricas, ou seja, sem dissipação de energia, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação? Bem, potência. Potência é o que mesmo? Energia transformada em um determinado intervalo de tempo. Vocês concordam que a energia que está sendo transformada aí, que ela está a uma certa altura, é justamente a energia potencial gravitacional em um determinado intervalo de tempo? Bom, perfeito. Ele quer a potência. Mas vamos brigar aí com a potência, brincar com essa equação, para levar justamente para os dados que a questão deu para a gente, certo? É muito comum esse tipo de questão, que é justamente assim, ó, vai ficar assim, energia potencial gravitacional, mgh sobre o tempo, não é isso? Aí vocês concordam comigo que densidade, que foi uma das grandezas que ele deu, né, massa sobre volume, aí você pode dizer que massa, então, vai ser densidade vezes volume. Vai ficar assim, ó, potência igual massa, densidade vezes volume, vezes gravidade, vezes altura, dividido pelo tempo.
E volume dividido pelo tempo é o que a gente conhece como vazão, que foi outra grandeza que ele deu. Vai ficar assim, ó, densidade, vezes vazão, vezes a gravidade, vezes a altura. Todas essas grandezas ele deu. Aí eu vou poder achar a minha potência. Só que a gente vai precisar transformar algumas unidades de medida aí, ó. Por exemplo, ele deu que a densidade está em quilograma por litro. Tem que ficar, né? Quilograma por metro cúbico para ficar no SI. Então, nesse caso aí, ó, transformando de litro para metro cúbico, eu vou multiplicar isso aí por 10 elevado à terceira, certo? Aí vai ficar assim, um quilograma por metro cúbico. E aí mantendo SI. Outra grandeza que não está no SI é essa vazão aí que ele deu, ó, certo? Que é de 3.600 litros por hora. Aí eu vou ter que transformar isso aí de litro para metro cúbico e de hora para segundo, certo? Aí a conversão já dá para a gente, ó, 10 elevado a menos 3 metro cúbico por segundo, certo? A gente só vai utilizar essas grandezas. Então, vamos lá. Potência vai ficar a densidade, 10 elevado à terceira. A vazão, 10 elevado a menos 3. A gravidade, 10. A altura de quanto? 30, certo? Aí, ó, esse cara cancela com esse cara. É isso? Porque potência, multiplicação de potência de vários iguais, repete a base e soma, é isso? Aí 3 menos mais menos 3 dá zero, né? Então 10 elevado a zero é 1. Aí essa potência aí pra gente vai ser igual a 300 joules. Ou 3 vezes 10 elevado a 2. Joule não, watt, né? Watt, desculpa aí. Watt. Que me diz que a alternativa certa é a letra C. Questão massa. Outra questãozinha do Enem. A que eu quero terminar a aula com vocês é a 19, certo? Para quem está com o módulo físico em mãos, é a questão lá na página 41, certo? Vamos lá, para encerrar a aulinha de hoje, light, certo? Trabalho e energia. Eu coloquei lá no grupo, eu não sei se vocês viram, mais o cronograma das aulas de exercício e das aulas de física do zero, certo? Então vocês já vão poder ter noção das dos assuntos que a gente vai abordar aqui em aula para vocês. Vamos lá. Questão 19 diz assim: um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro mantém um painel fotovoltaico que converte a energia do sol em energia elétrica. Por sua vez, alimenta o motor elétrico. Beleza, pode ser eficiente, mas é feio para danado, né? Tá ele aí embaixo. É feio, é feio. A imagem mostra o carro solar Tokai Challenger. Gostou? Desenvolvido na Universidade de Tokai, no Japão, e que venceu o World Solar Challenger de 2009. Uma corrida internacional de carros solares tendo atingido uma velocidade média acima de 100 quilômetros por hora, né? Beleza. Eficiente, mas feio, é feio. Considere uma região plana onde a insolação, energia solar por intensidade, tempo médio, seja de 1.000 watts por metro quadrado. O que é isso? Isso é intensidade. Ele diz que é de 1.000, eu vou anotar, 1.000 watts por metro quadrado. Olha a unidade de medida. Você pode não lembrar a equação, certo? Mas olha essa dica. Olha a unidade de medida. Potência, porque é dado em watt, metro cúbico, área. Então, ó, essa intensidade de radiação é potência por área. Olha aí, certo? Não decorou a equação, mas a unidade de medida ajuda você a resolver isso. Comum, certo? Esse tipo aí de problema. O carro possui uma massa de 200 quilos e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9 metros e um rendimento. Isso aqui é importante. O rendimento é de apenas 30%. Desprezando as forças, lembre-se que o rendimento é a razão, né? Entre a potência útil e a potência total. Aí, desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria a partir do repouso para atingir uma velocidade de 108 km por hora é de aproximadamente T. Bebê, vamos lá.
A gente precisa ir com calma para essa questão, porque ela é linda, é uma questão muito boa. O que vai acontecer? Ele quer o tempo, certo? E perceba que houve aí uma variação de energia cinética, que ele foi de 0 a essa velocidade de 180, ou, perdão, de 108 quilômetros por hora. Ele quer esse tempo, não é isso? Então, vamos com calma para poder saber aí. Porque o que é que vai acontecer? A potência, certo? Vai ser a variação da energia cinética, nesse caso, existente em um determinado intervalo de tempo. Já que ele relacionou energia, ou seja, velocidade aí, né? Energia cinética, com o tempo. Olha só, vamos descobrir esse bebê aqui. Perfeito? Vamos descobrir primeiro qual vai ser essa potência aqui. Lembrando que essa aqui é uma potência útil, tá? Essa aí deve ser uma potência útil. Porque a questão falou que tem um rendimento de 30%. Então, vamos descobrir com essa potência útil. Vamos lá. Potência, não é isso? Potência pode ser dada por essa equação aqui, ó. Irradiação que ele deu, que é de 1000 watts, não é isso? A potência eu quero, a área ele deu, que é de quanto? 9 metros quadrados. Portanto, a minha potência vai ser uma potência de 9.000 watts. Não é isso? Bebê. Só que o rendimento é de quanto? 30%. O rendimento é a razão entre a potência útil, a energia, né? Que está sendo utilizada, pela potência o quê? Total. Não é isso? O rendimento é de 30%, 0,3. A potência útil é o que eu quero. A potência total é de 9.000 watts, não é isso? Logo, a potência útil vai ser 9.000 vezes 0,3, que é a mesma coisa, né? Que uma potência útil de 2.700 watts. Está aí a minha potência útil, não é isso? Pronto. Descobri a potência útil. Só que eu preciso saber quanto de energia aí, ó, cinética, foi variado, não é isso? Ele estava zero, não é isso? Foi para uma velocidade de 108 km por hora. Então, essa foi a variação. Então, basta encontrar qual foi essa energia cinética final, que é massa V ao quadrado dividido por 2. Aí, vamos lá. Energia cinética. Massa. 200 quilos, que a questão deu. A velocidade final é 108 km por hora. Em metros por segundo, é a mesma coisa que 30 ao quadrado dividido por 2. Logo, vai ficar assim, ó, 100 vezes 30, que é a mesma coisa que 900. Portanto, a energia cinética vai ser isso aí, ó. 90.000 joules. Tem energia cinética, tem uma potência útil, consigo descobrir o tempo, né? Potência, energia, não é isso? Sobre o tempo. Potência, 2.700. Energia, 90.000 sobre o tempo, não é isso? Aí logo o tempo, né? Vai ser uma razão de 90.000 sobre 2.700. Cancela alguns zeros, esse zero, não é isso? E 900 dividido por 27 dá 33,13 uns quebrados. Aí, vamos lá. Como ele pede um valor mais próximo, então a resposta aproximada, né? Então, o tempo vai ser de 33 segundos. Alternativa certa para a gente? A letra D. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Questão maravilhosa. Certo? Senhoras e senhores, esteve o lindo dia para se aprender física.